Olá, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade à nossa playlist da disciplina Comércio Exterior. Então nós veremos hoje a formação e o papel dos blocos econômicos. Então a gente tem algumas ideias para trocar aqui nessa segunda unidade. A formação dos blocos econômicos, os principais blocos econômicos e relação entre os blocos econômicos. É importante destacar aqui nesse início que alguma questão relacionada a essa parte de blocos econômicos está muito ligada à própria história da formação dos países. Tá? Então eu sugiro para você completar o seu estudo que você faça uma pesquisa também de cunho histórico. Então pesquisa na história geral, né, da formação dos países de modo geral, principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, porque muito dessa parte de blocos econômicos ela tem relação direta com essa ideia de história geral, certo? Então vocês vão ver no decorrer aqui do nosso vídeo toda essa ideia de, no caso, história geral. Então aqui, para a gente começar, certamente você estudou a história e viu que alguns países se lançaram primeiro no seu processo comercial ou de industrialização. O próprio exemplo de Portugal se lançou a colonizar diversos países no mundo, de forma a vender seus produtos e comprar matérias-primas a baixo custo. Então, a gente tem Portugal se lançou muito na América, né, descobriu o Brasil, e também por ocasião da África. Alguns países da África também são de língua portuguesa. Em um segundo momento, observou-se a Inglaterra, na sua Revolução Industrial, que precisou de mercados consumidores de produtos acabados e de fornecedores de matéria-prima. Então a gente já vê aqui que a Inglaterra buscou uma forma diferente. A Inglaterra buscou mais, digamos, aquela ideia do imperialismo. Então ela precisava de mercados consumidores dos produtos industrializados. Diferente de Portugal. Portugal basicamente era explorar a colonização de modo a obter produtos baratos e revender isso no mundo afora. Então, nesse contexto, temos a formação dos blocos econômicos, cujo objetivo é fortalecer os países do bloco e, ao mesmo tempo, possuir maior poder de troca para com os outros países, uma vez que unidos os países possuem força frente às pressões internacionais. Como é que seria isso daqui? Vamos pensar no caso específico da América do Sul. A América do Sul possui países notadamente dependentes de tecnologia. A gente não tem aqui polo exportador de tecnologia. Então, basicamente, os países, de modo geral, na América do Sul, que são produtores de commodities e vendem essas commodities no mercado exterior. Imagina se não houvesse uma união, uma integração desses países, de modo a se fortalecer perante os produtos industrializados. A gente tem que lembrar que commodities são produtos de baixo valor agregado e que normalmente possuem uma época certa para serem, digamos, beneficiados e vendidos. Exemplo, uma vez que você criou o gado, chega um determinado ponto que ele atinge um peso e a partir daí não vale a pena mais você manter aquele animal no pasto. A produção de soja. Uma vez chegado uma determinada época, você tem que colher a soja. Depois que você colheu a soja, se você guardar essa soja, estocar, ao invés de você estar guardando dinheiro, você está tendo a despesa. Mesma coisa acontece com o milho e outros inúmeros produtos que são normalmente, conforme dito, commodities. Uma vez atingido um determinado ponto, eles passam a representar despesas. É diferente, por exemplo, de uma placa de computador, de uma placa de celular, de uma tecnologia qualquer, de um carro. Isso aí pode ser perfeitamente estocado e não tem tanto prejuízo, certo? Por quê? Porque a ideia básica desses produtos é o alto valor agregado. Aí imagina bem, se você tivesse um país igual o Brasil, vendendo isoladamente, a Argentina vendendo isoladamente, o Chile vendendo isoladamente, o Uruguai. Então, naturalmente, o que ia acontecer? Esses países iam ter pouca força para poder se impor perante os países, digamos, produtores de produtos industrializados. Exemplo disso é a feira. Feira livre, literalmente. Você chega na feira livre, cada vendedor vende a sua fruta pelo preço que ele acha conveniente, um pelo outro começa a concorrer entre eles, resultado, o preço normalmente cai. Se eles se unem de modo a tentar fazer frente ao comprador, o preço tende a ter uma certa estabilidade. Lógico, existem algumas práticas que são, digamos, desleais do comércio, o pessoal conhece popularmente como cartel e coisas desse tipo, mas a ideia básica do bloco é fortalecer os países daquela região. Ok?
Então a gente vê que o produto industrializado, conforme eu falei, possui maior valor agregado. Já a commodities, não. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Uma vez iniciado o processo de colheita das commodities, inicia-se também um processo de despesa. Então tem que botar aquilo à frente. Lembrando que isso aí é cotado em dólar. Não adianta você ficar segurando muita coisa. Porque pode esperar uma valorização ou desvalorização do câmbio e não do valor de venda. O valor de venda ele é fixo. Então a gente tem aqui que no caso da América do Sul foi criado o Mercosul, que foi fruto do chamado Tratado de Assunção. Essa ideia do Mercosul, igual eu falei com vocês, seria bom vocês pesquisarem um pouco da história. Eu não vou ficar aqui falando sobre a formação do bloco, porque isso é mais uma disciplina de história, não necessariamente comércio exterior. Tá bom? Então a gente vê que esse tratado visa fortalecer laços entre os países da América do Sul, sendo constituído em 1994 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Certo? A ideia é permitir livre circulação de mercadorias e serviços entre os países que o integram. Deve-se lembrar que, na atualidade, para se viajar entre os países Mercosul, faz-se necessário somente a apresentação da carteira de identidade, o RG. Lembrando que esse documento tem que ter no máximo 10 anos de expedição. Certo? Digamos que o Mercosul hoje praticamente envolve todos os países da América do Sul, exceto um país ou outro aí que pode estar envolvido em uma questão, digamos, de conflito democrático, né? Ou seja, os governos às vezes não são tão democráticos. A gente não vai ficar citando o nome, que cada um tem a sua convicção política, que deve ser respeitada. Então, basicamente, o Mercosul são todos os países da América do Sul. Outro ponto importante são os estágios, que envolvem a criação e desenvolvimento desses blocos econômicos. Eles passam de uma área de livre comércio até chegar à integração total, que seria uma moeda única. A gente tem como exemplo clássico, no caso de moeda única, a União Europeia, que a gente vai falar mais um pouco à frente. A união dos países permite melhores condições de mercado, aquilo que eu falei, né? E ao mesmo tempo procura estabelecer uma tarifa externa comum. Isso é muito importante, a tarifa externa comum. Qual é a ideia básica disso daí? Até mesmo proteger a indústria local, certo? Porque se você parar para pensar, igual eu falei com vocês, os comércios, literalmente, comércio. Então as pessoas estão procurando locais onde é mais vantajoso. E se você não se protege junto com os demais países, você vai ter problemas. Ok? Então, muito obrigado. Esse foi mais um vídeo da nossa disciplina. Qualquer dúvida, comentários, coloque aí que a gente vai responder no mais breve tempo possível.